Olá, o STJ Cidadão desta semana fala sobre o exame de DNA. O teste, considerado uma das maiores descobertas da ciência, tem mudado a vida de quem passa anos à procura do pai. O programa aborda ainda o abandono afetivo. Registrar o nome na certidão de nascimento não é suficiente, tanto que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que um pai vai ter que indenizar a filha, porque nunca se importou com ela. Veja também relatos de pais que não só registraram, mas criam os filhos sozinhos e, apesar da rotina cansativa, afirmam que o amor fala mais alto. O STJ Cidadão desta semana começa agora. Quando existe alguma dúvida sobre a paternidade, basta fazer o exame de DNA. O teste, considerado uma das maiores descobertas científicas dos últimos tempos, dá 100% de certeza. E para quem está à procura do pai, isso significa vida nova. Tudo começa com um encontro. Se as relações se estreitam ou não, e de repente, uma gravidez. Ter um filho é um dos sonhos de casais que se apaixonam e se casam, mas nem sempre é assim. Às vezes, crianças nascem de relacionamentos que não deram certo. Há situações que o pai nem reconhece o filho. E aí, o que fazer para garantir que a criança tenha o nome do pai na certidão de nascimento? Ele falou que não era filha dele, que ele no momento não estava pronto para ser pai. Não queria registrar, não queria acreditar. Aí a família dele pediu o exame e ele fez o exame de DNA e deu positivo. A Lei 8.560 é conhecida como Lei da Paternidade. Na ausência do pai, a mãe só poderá registrar o filho com o nome dele se apresentar a certidão de casamento, ou caso não seja casada, a declaração do pai reconhecendo o filho. Se não tiver um desses documentos, a mãe terá que registrar a criança sem o nome do pai e entrar com uma ação de investigação de paternidade. Agora, na legislação vigente, se a mãe registrar o filho em nome de alguém que depois comprove não ser o verdadeiro pai da criança, ela poderá ser punida pelo crime de falsidade ideológica. Quando o reconhecimento da paternidade não é feito de forma espontânea, é preciso procurar a justiça. Em situações como esta de investigação de paternidade, as solicitações dos exames de DNA chegam por meio da justiça. O juiz envia um ofício ao laboratório. O laudo é encaminhado ao magistrado que manda o documento para o Ministério Público. Foi assim que fez Maria Luciana. Levei toda a documentação, como me pediram. Então esse processo foi aberto e logo em seguida foi chamado eu e o pai dele para fazer o exame. Eles vão ao laboratório, fazem o exame é mandado para cá e a gente chama os dois para verem o exame. Daí, se o exame dá positivo, o reconhecimento é feito imediatamente, a gente pede ao cartório para alterar a certidão, dali a 60 dias a mãe vai ao cartório buscar a certidão de nascimento. A gente fez o teste, saiu o resultado, fomos chamados novamente, lá no Ministério Público, e lá foi dado o encaminhamento para se registrar, então nós fomos fazer o registro. E hoje o João Gabriel tem o nome nosso completo, tanto da mãe como do pai. Esta mulher passou por experiência semelhante para que a filha hoje tenha no documento o nome do pai. O teste foi feito entre você e ele? Não, no teste ela chorou foi muito para fazer esse exame, por causa das agulhas, né? Como que foi esse exame? Foi na veia, eu queria até que fosse pela saliva, mas ele não quis quis de sangue mesmo. Aí foi eu e minha mãe, ela chorou foi muito. Aí minha mãe ficou muito chateada com ele, porque ele sabia que era dele. Todo mundo falava que era dele, ele sabia também. Hoje a tecnologia é a grande aliada. Ela garante a resposta quanto à suspeita de paternidade de forma segura. A pessoa que vai coletar, ela vai te mostrar, olha, confere o seu nome no cartão de coleta. Esse é o seu nome?
você assina ali, né, comprovando que aquele é seu nome, e você vai assistir a coleta da outra pessoa. Então, quer dizer, você vai ter certeza que o sangue coletado naquele momento é daquela pessoa que está ali presente. E os dois assistem a coleta da criança, para que seja comprovado também que a coleta está sendo feita na pessoa correta. Ele tem um sistema único, onde fica armazenado esses resultados, com senha restrita. Então, não há a menor possibilidade de qualquer pessoa que trabalha no laboratório ter acesso ao resultado desse tipo de exame, de teste de paternidade. O teste permite que o DNA do suposto filho seja comparado com o material genético dos pais ou parentes, caso os pais não sejam vivos. O filho tem 50% de cromossomos da mãe e a outra metade do pai. O exame é baseado na identificação repetida desses cromossomos, que são separados em blocos. Quanto maior o número de blocos analisados, maior é a possibilidade de um resultado mais preciso. O processo de identificação, que envolve coleta de documentos e amostras como sangue e saliva, é acompanhado por um biomédico, um bioquímico ou um médico. O resultado sai entre 5 e 7 dias úteis, quando há urgência, em até 24 horas úteis. Todos os testes são liberados por 2 peritos. Segundo as normas internacionais, a confirmação só é dada quando o índice é de pelo menos 99,99%. O aparelho utilizado para esse tipo de exame é esse aqui, o sequenciador, o mesmo usado pelo FBI. Em Brasília, o programa Pai Legal tem ajudado a identificar o suposto pai de uma criança. O programa ele funciona da seguinte forma: escolheu-se a cidade, fez-se o apanhado do número de crianças que não têm pai na escola pública, manda-se, a gente escolhe os dias de atendimento e o local. Tem que ser um local de fácil acesso e nessa notificação a gente já orienta a mãe que, se o pai biológico quiser fazer o reconhecimento, ele pode comparecer, porque esse reconhecimento é feito gratuitamente, diferentemente do reconhecimento que ele faria no cartório, que tem que pagar uma taxa, que é a escritura de reconhecimento de filho. E aquelas que não estão acompanhadas do pai e que o pai não quer comparecer ou ela perdeu o contato, vão para abrir um procedimento para a gente ajudar a localizar essa pessoa. Segundo o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em 2013 foram realizadas quase 23 mil audiências com o objetivo de garantir o registro do pai nas certidões de nascimento. Casos de reconhecimento de paternidade chegam ao Superior Tribunal de Justiça. Um deles foi assim: o pai foi embora para os Estados Unidos sem fazer o exame de DNA, como determinou o juiz. O próprio homem entrou com ação negatória mesmo após a decisão judicial que declarou a paternidade. O processo já tinha transitado em julgado, ou seja, não cabia recurso. O pedido foi negado porque o ministro Luiz Felipe Salomão, relator do caso, ressaltou que a súmula 301 do STJ diz que, em ação investigatória, a recusa de fazer o exame de DNA induz a presunção de paternidade. Morar fora, ter falecido, não ter mais contato, isso não é empecilho para uma mãe defender o direito do filho. Então, isso é sempre falado na palestra que a gente dá no início do atendimento. E se o suposto pai estiver morto? Mesmo assim, é possível fazer o exame de DNA. A investigação é feita como uma estimativa, como uma comparação do material genético dos parentes vivos mais próximos, como, por exemplo, os tios ou avós paternos. Com o resultado positivo nas mãos, muitas dessas histórias são renovadas. Depois desse resultado, de ter feito o registro, tudo bonitinho, aí ele passou a frequentar, a pegar o filho, fazer as visitas, passar os fins de semana com o filho. E, assim, o convívio foi melhor entre todo mundo. Perguntei a João Gabriel se ele se parece com o pai. Ele disse que sim e me contou todo satisfeito como ficou o nome dele depois de reconhecido pelo pai. João Gabriel Carneiro Moraes da Silva. Eu acho que isso é um exemplo de vida. Você fala assim, eu tenho um filho, não deu certo o relacionamento, mas o filho tem um pai e tem um nome. Então eu fiz mais por essa intenção, do meu filho poder ter o nome do pai.
E no próximo bloco, a história de uma professora que vai ser indenizada pelo pai por abandono afetivo. É só um instante. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Em São Paulo, um homem até reconheceu a filha, mas nunca se importou em dar atenção a ela. A menina cresceu e, aos 38 anos, entrou na justiça. Pediu indenização por ter sido afetivamente abandonada. Seria isso possível? Um pai ser responsabilizado por não ter dado atenção ao filho? Sim, e a decisão inédita foi do Superior Tribunal de Justiça. Quando foi pressionada a fazer um aborto há 19 anos, esta mulher lutou pela gravidez. Quando a filha nasceu, foi ameaçada de sequestro e lutou para ficar com o bebê. Em seguida, veio a luta pelo reconhecimento do pai. E até hoje, ela trava a última batalha para que a filha seja mais do que reconhecida e tenha o direito de conviver com o pai. Eu comecei a forçar um relacionamento, né? Eu sempre mandava e-mail para ele, falar se ele podia vê-la, se ele queria ver, ele nunca tinha tempo. Eu pegava ela, levava aonde ele estava, onde ele mora, né? Foram raríssimas vezes que ele teve contato com ela e era assim, 10 minutos. 10 minutos que ele ficava com ela, no máximo 10 minutos. Na primeira instância, a primeira vitória, uma condenação por abandono afetivo que obrigou o pai a indenizar a filha em R$700 mil. Eu entrei com esse processo porque eu acho muito importante que o pai, mesmo que ele não se dê com a mãe, né, o homem e a mulher, eles não têm mais nada em comum. O filho é importante, porque o filho é herança, sabe? O filho é herança de um casal. O filho é importante e é importante para o futuro dele, a criança ter essa segurança. Um projeto que torna crime o abandono afetivo está em tramitação no Senado Federal. Pelo texto, o artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente passa a vigorar acrescido de um artigo que prevê pena de detenção de 1 a 6 meses para quem deixar sem justa causa de prestar assistência moral ao filho menor de 18 anos, prejudicando o desenvolvimento psicológico e social dele. O projeto de lei foi apresentado depois de uma decisão inédita do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu ser possível exigir indenização por dano moral nos casos de abandono afetivo por parte dos pais. A mãe de Votorantim, no interior de São Paulo, entrou com processo contra o ex-companheiro, que reconheceu a filha aos 4 anos, mas se recusava a se aproximar da menina. Na primeira instância da Justiça Paulista, o pedido de indenização foi negado. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu o abandono afetivo e condenou o pai a pagar indenização de R$415 mil por danos morais. O pai recorreu ao STJ. A terceira turma reduziu o valor para R$200 mil, mas manteve a condenação. A ministra Nancy Andrighi foi a relatora do caso, julgado no ano passado. O que chamou a atenção é que não só quando criança esta pessoa foi abandonada afetivamente, mas depois que ela se casou e que ela teve o primeiro filho, ela foi até a casa do pai mostrar o neto e o pai não a recebeu. Numa outra oportunidade, esta pessoa
também encontrou o pai num restaurante e ela estava com o filho no braço e foi mostrar ao pai esta criança. E o pai parece que também não teve uma reação afetiva. Enfim, eram, na verdade, uma série de mágoas que estavam envolvidas. E o que eu disse? Amar não é uma obrigação. O pai não tem obrigação de amar o filho. Mas ele tem algo mais que obrigação, ele tem o dever do cuidado. Ter um filho não é apenas alimentá-lo para que ele sobreviva como um ser humano, mas é dar a ele o suporte emocional que todos nós precisamos indistintamente para viver nesse mundo tão conturbado. O fundamento foi esse. Para este psicanalista, o abandono afetivo é sim capaz de deixar graves sequelas psicológicas na vítima. Mas é bom lembrar que a indenização em dinheiro, por si só, não é capaz de curar as feridas. Isso é complexo, né? Porque a pessoa ela pode buscar a justiça, né? Um senso de justiça com essa reparação. Aí tem um valor positivo, né? Mas o vazio, nessa sensação de abandono, isso certamente não vai resolver. Tá? Ela pode buscar outros meios, a psicanálise é um deles, e para trabalhar essa questão. Tem que haver aí uma aproximação aos poucos, né? Para que possa ter uma relação mais consolidada. Não é pelo valor, é para que isso sirva de lição para que outros pais prestem atenção e dê amor aos filhos, que dê atenção aos filhos, que dê afeto aos filhos, porque isso é muito importante na vida do cidadão, na vida de uma criança. Isso vai desenvolver na escola, isso vai desenvolver na vida profissional, isso vai desenvolver na vida emocional, na vida familiar. Porque se ela não tem uma estrutura familiar, como que ela vai futuramente, ela vai manter uma família. E daqui a pouco, relatos de pais e mães que, além de assumir os filhos, criam as crianças sozinhos. Eu volto daqui a pouco. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Criar os filhos não é uma tarefa nada fácil. O fato de um dos companheiros não estar por perto exige cuidado, atenção e responsabilidade redobrados. Pais e mães afirmam que a rotina é cansativa, mas no final compensa a sensação de missão cumprida. O dia de Alessandra começa cedo. Levanta-se e arruma para ir ao trabalho. Mas antes, tem uma outra tarefa, feita só por ela. Preparar a filha de 4 anos para a escola. A Alessandra bateu um papo com a nossa equipe para falar um pouco da rotina. A Alessandra sempre teve vontade de ser mãe e quando soube que estava grávida, decidiu que ia criar a filha sozinha. Alessandra, foi uma opção? Foi uma opção. Eu
conheci o pai da Aline numa viagem de férias. Nós tivemos um relacionamento meio que de conto de fadas. Mas ele vem de uma cultura muito diferente da nossa, uma cultura extremamente machista. E quando eu engravidei, eu fiquei com medo pela menina, de ela ter problemas futuros, tanto em relação à guarda da criança, quanto de repente ela ter dificuldades para adaptar-se à cultura de um outro país, de ser criado de maneira muito machista. Então eu fiz essa opção por criar minha filha sozinha. O pai da menina mora na Ásia. A decisão de estar com a filha sem ele exige uma organização de tanto por parte da Alessandra, porque não sobra tempo para quase nada, principalmente quando a criança era pequena. No começo foi muito difícil, eu não conseguia fazer compras de supermercado, eu comprava pela internet para que as compras fossem entregues na minha casa. Eu tinha muita vontade de me arrumar, não conseguia, eu pintava as unhas e tinha que deixar secando do lado de fora da cama de madrugada. Foi muito complicado. Quando as crianças são muito novinhas, elas ficam doentes com muita frequência. Às vezes eu tinha que sair de madrugada, né, correndo para um hospital, era complicado. Assim. E você, a sua família, mora em outro estado, quer dizer, você e você mesma. Sou eu. E agora, mesmo sabendo que sempre existem algumas pessoas que possam ajudar, eu prefiro viver como se não houvesse ninguém disponível, porque a gente nunca sabe quando a pessoa realmente está disposta a ajudar. Para muitos, uma família que é considerada tradicional é aquela que tem pai, mãe e filhos. Mas isso está mudando. Cada dia tem mais pais que decidem criar os filhos sozinhos, sem a ajuda do companheiro. É uma tarefa que pode parecer difícil, mas não impossível. Mas para que não haja culpa mais tarde, é importante manter o equilíbrio quanto ao tempo que vai ser destinado ao trabalho e à família. É perfeitamente possível que um pai ou uma mãe crie os seus filhos sozinho. O que significa para este pai ou para esta mãe? Uma sobrecarga muito grande. Eu não estou falando somente em sobrecarga financeira, mas sobretudo de atenção a ser dispensada aos filhos. E essa sobrecarga aumenta muito mais quanto maior o número de filhos que você tem sob sua responsabilidade. Então os pais sofrem também, seja o pai, seja a mãe, por essa sobrecarga psicológica. Chega um momento que eu disse, meu Deus, eu não aguento mais, porque eu não dou conta de dar atenção, a supervisão da tarefa doméstica, é o passar valores, é o estar com a criança. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, diz o ditado. Imagina 5 filhos para criar sozinho. Isso na vida de Denilson Gomes, conhecido como Maninho, é realidade. Sempre visitou os filhos que moravam com a mãe perto de Brasília, mas sentia muita falta. O amor de pai falou mais alto, então decidiu levar todos para junto dele. Bem, aqui está o Pedro, a Eduarda, o Pablo, o Hugo e a Caroline. São 5 filhos do Denilson. Denilson, você, né, parece um pai tão jovem, mas já com 5 filhos na idade de pré-adolescente e adolescentes. Como é criar esses 5 filhos? Olha, é bem complicado, porque a gente tem que trabalhar, sabe? E essa fase de adolescente, então, é a fase que, sabe que, para quem conhece bem adolescente, né? Tem que ser pai e mãe ao mesmo tempo também. E tem aquela fase deles que passam por fases difíceis, briguinho na escola, na rua, muitas coisas acontecem na vida do pai, porque tem a higiene, que é escovar o dente, escova o dente, todo dia tem o cabelo, sabe? Você vai tomar banho, fica pouco tempo no banheiro, é tudo calculado, então você tem que ficar em cima. Isso vai cansando a gente, com o tempo vai se cansando. Mas você não tem pra onde correr, você tem que criar, então tem que fazer tudo possível para que eles fiquem o bem-estar deles, entendeu? A rotina da casa conta com a ajuda da turma, que tem gente de todas as idades e não tem moleza. As tarefas são divididas. O mais velho ajuda na limpeza. Enquanto ele prepara o almoço, acompanha as crianças no dever de casa. Porque a criança tem que estar em cima o tempo todo em cima dele. Olha o dever de casa. É o dia a dia. É a mesma coisa todos os dias. Tem que repetir a mesma coisa todos os dias. Escovar o dente. Ó, vai na hora de dormir, sabe? Ó, vamos levantar, sabe? Vai tomar café. É o tempo todo assim.
E veja só, ao decidir criar os filhos sozinho, começaram as brincadeiras, piadinhas preconceituosas. E sabe de onde? Dos próprios colegas de trabalho. O cara com 5 filhos, quer dizer, não largou, eu fui atrás dos meus filhos. Eu não largou, foi ao contrário, eu fui atrás dos meus filhos. Eu fiz tudo para que eles ficassem comigo. Quer dizer, não foi eu que me abandonou, não, senhor. Uma coisa que eu optei fazer isso, eu sempre gostei muito dos meus filhos, eu me amo muito dos meus filhos. Então, eu fui atrás, procurei conquistá-los cada vez mais, para que eles viessem morar comigo, porque sentia muita falta de estar longe deles, entendeu? Hoje, Denilson conta com o auxílio da mãe, Dona Lourdes. Quando sai para trabalhar, ela é quem cuida dos pequenos. E quem pensa que a avó é só boazinha, se engana. Ela dá carinho, amor, mas é firme nas decisões. Sou. É exigente? Sou. Por quê? Exigente. É porque eu acho que a gente tem que criar mesmo assim um pouco, né? Porque se deixar à vontade, aí nós vamos fazer coisas boas, né? A gente tem que cobrar um pouco, pelo menos nos estudos, em casa, no trabalho, de sair da rua, que eu não gosto de criança em rua. Só não deixa ficar na rua? Não gosto. Eles vão pra rua, às vezes até escondido. Às vezes quando sai pra brincar, assim com os amiguinhos deles, mas eu não gosto. Eu amo eles. Amo mesmo de coração, meus netos, Ave Maria. Eu gosto deles. Já cobra até demais, porque a gente, quando eu amo a pessoa, a gente já cobra, né? Cuida, né? Cuida. Mesmo com tanto trabalho e falta de tempo, a correria se torna prazerosa quando se recebe um gesto de carinho. Deve ser difícil para ele criar 5 filhos, né? Então, eu gosto dele e amo ele. Pelo fato dele ter pegado 5 filhos para criar, entendeu? Ele sofre preconceito até hoje, né? Mas eu amo ele, meus irmãos amam ele e a gente optou por morar com ele. Então, eu amo ele. Ele é um bom pai, muito bom pai. Ele dá muito amor, carinho, ele tem responsabilidade, se preocupa muito com a gente. Sim. É bom ser filho dele. É bom ser filho dele. Não, é bom, né, ter ele como pai assim, que ele é carinhoso, ele é amoroso, ele dá higiene, dá educação. Eu gosto muito de ser filho dele, que ele é um pai muito bom, né? Denilson, como é pra você ouvir isso dos seus filhos? É bem gratificante, né? Saber que estão sendo reconhecidos, né? E a gente, alguma resistência tem por eles e ouvir isso deles é muito gratificante. Não tem nem explicação, não tem nem o que falar. Na verdade é essa. E a gente fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem, crítico, elogio? Não perca tempo. Mande um e-mail para stjcidadão@stj.jus.br. E para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do Tribunal. O endereço é este aqui, que aparece na tela. Até a semana que vem. Tchau, tchau.